Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso GeoCast e hoje vamos falar sobre gestação gemelar. Quem aqui nunca teve dúvida sobre isso, não é mesmo? E para falar sobre gemelaridade, eu tenho nada menos do que a doutora Daniela da Vigua. Doutora Daniela, ela tem toda a sua formação pela USP São Paulo, se formou médica na USP, fez residência lá em ginecologia e obstetrícia, foi preceptora do serviço, né, Dani? E agora atua lá cuidando do setor de gêmeos do HC. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço. É muito bom falar de uma coisa que eu gosto muito, né, que eu vivo muito dentro do Hospital das Clínicas. Faz 14 anos que eu tô lá, né, então agora eu coordeno junto com outros médicos, né, médicos do ultrassom, que é uma parte muito importante, a gente vai falar sobre isso, dentro da gestação gemelar. Coordeno tanto o ambulatório quanto o ensino dos residentes, né? E além da gestação gemelar, a gente acaba tendo, né, nos plantões outras vivências, né? De outras gestações também. E é muito gratificante ainda participar do ensino e do auxílio dos residentes. Sim, a doutora Daniela, ela sempre gostou muito de ensinar, né? A Dani foi minha R+, na residência, depois preceptora, então a gente com certeza aprende muito com você e continuarei aprendendo aí nos próximos anos, né? Muito obrigada. Foi minha caloura. Ah, verdade, na faculdade. E, Dani, começando então do começo, né? Sobre as definições, a gente tem então que a gestação gemelar, ela pode ser de vários tipos e um ponto muito importante na sua classificação é a corionicidade. A gente pode ter, então, as dicoriônicas e monocoriônicas. A gestação dicoriônica, o que a gente define, então, por dicorionicidade? E ela pode ser considerada uma gestação de até certo baixo risco ou não? Tá. Então, antes de definir corionicidade, a gente tem que definir a zigosidade, na verdade, né? Nós temos gestações monozigóticas e dizigóticas. As dizigóticas são gestações que são liberados 2 óvulos, que geram 2 placentas, 2 bebês diferentes, geralmente podem ter sexos diferentes, características diferentes. E as monozigóticas, elas são gestações de um único embrião que se divide em 2, e a corionicidade vai depender do dia de divisão, né? Até 4 dias a gente vai ter uma gestação dicoriônica, então gêmeos do mesmo sexo podem ser idênticos, mesmo tendo placentas diferentes, que isso é uma coisa que às vezes as pessoas têm um certo equívoco e é o mais prevalente, que fala assim, mas eu nasci de placentas diferentes, de bolsas diferentes, mas não necessariamente você não é idêntico ao seu irmão. Tá. Existem as monocoriônicas diamnióticas, uma placenta com 2 bolsas, as monocoriônicas monoamnióticas e as gemelaridades imperfeitas. E cada uma vai depender dos dias, como eu tinha falado. Então, de 3 a 4 dias de coriônicas, de 4 a 6 dias, mais ou menos, as monocoriônicas diamnióticas, até 13 dias as monomonos, e depois a gemelaridade imperfeita depois de 13 dias da formação do embrião, né? Toda gestação gemelar, ela é de alto risco, independente da corionicidade. Eu brinco com os alunos e com os residentes, eu falo que a gestação gemelar é o pupurri da obstetrícia. A gente pode ter todas as complicações obstétricas, exceto 2, que é o pós-atismo, nenhuma gestação gemelar com pré-natal bem feito passa das 40 semanas, e a macrosomia. É muito raro um pré-natal também bem feito, bebês gêmeos chegarem a mais de 4 quilos. O resto pode acontecer de forma mais prevalente, mais intensa e mais precoce. Então, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, a prematuridade anda aliada à gestação gemelar, independente da corionicidade. Lógico, todo monocoriônico vai ser prematuro, e a gente vai falar dos limites de datação, de parto. Mas a prematuridade anda com a gemelaridade por N fatores, né? Infelizmente, nós humanos não fomos selecionados para ter gestações múltiplas, diferentes de outros animais na natureza. O corpo entende de extensão uterina e não volume e tempo de bebê. Então, quando a gente chega em uma gestação gemelar de 32 semanas com um bebê de 1,2 kg, 1,5 kg cada uma, a gente já tem 3 kg de bebê, fora a quantidade de líquido. Então, por isso que é uma gestação de alto risco. A gente tem nuances e dificuldades muito particulares dela. Além disso,
Quando a gente faz um pré-natal de uma gestação gemelar, eu sinto que a gente faz 2 pré-natais ao mesmo tempo. Apesar de ser uma paciente, são 2 bebês completamente diferentes, né? Mesmo idênticos, que seguem padrões diferentes e necessidades diferentes. E às vezes a gente precisa priorizar um ou priorizar o outro, então são pré-natais diferentes acontecendo simultaneamente. E tem que ter um cuidado realmente muito particular de cada um, né, Dani? Sim. E em relação, então, a ser uma gravidez de alto risco, que vai exigir, então, um segmento pré-natal específico para esse risco. O que a gente tem de particularidades no segmento pré-natal da gestação de gêmeos, em relação à frequência de consultas, frequência de exames de ultrassom, ou a gente tem que suplementar alguma vitamina a mais, porque imagina que o corpo de uma gestante, para gerar uma gestação de gêmeos, ela está exigindo ali mais nutrientes, mais suplementos. Então, a gente tem essas recomendações específicas para estes casos? Sim, as recomendações de necessidade nutricional são muito mais sensíveis na gestação de gêmeos, né? A gente acaba elencando, né, vitaminas muito essenciais. Então, vitamina D é super importante a gente ter os níveis adequados. Tem alguns estudos que mostram maior risco de osteoporose e osteopenia nas pacientes que têm gestação gemelar. Isso por conta da formação óssea do bebê e da deficiência nutricional de cálcio que a nossa população tem. Culturalmente, né, a gente vê no consultório também, não necessariamente só no SUS, uma baixa ingesta de cálcio adequada para a gestação de gêmeos, que seria 1.500 miligramas por dia na primeira metade e 2.500 miligramas na segunda, né? Que é maior do que o preconizado para uma gestação única, que é 1.500 em todo o processo de gestação. Então, a gente precisa potencializar a absorção, a gente tem que ter níveis de vitamina D adequado. A gente usa um corte de 30, maior do que 30, não precisa também, né, que hoje em dia a gente vê muita hipervitaminose D, né, mas 30 é um corte que já ajuda na absorção. O próprio cálcio, então a gente precisa suplementar, existem várias formas de suplementar o cálcio, não só comprimido, a gente pode suplementar com algumas marcas de leite enriquecido, hoje em dia tem algumas balinhas que ajudam, né, e orientar nutricionista para adequar a dieta nessa fase. O ferro, a partir das 20 semanas, toda gestante tem um consumo muito grande de ferro, isso para a produção sanguínea fetal. E aí a gente percebe que nos gêmeos, a queda da ferritina é muito abrupta e gera sintomas. As pacientes acabam ficando mais fadigadas mesmo. O corte também é 30 da ferritina. E a gente tem que suplementar ferro, além dos polivitamínicos gestacionais, que às vezes a gente usa, né? Quando é possível, a paciente tem condição de comprar, né? No SUS a gente preconiza o sulfato ferroso, que é o que tem disponível. Mas hoje em dia a gente tem vários ferros que têm melhor adaptação, né? Algumas marcas que a absorção é melhor, orientar sempre ingerir com algo ácido, então se a paciente não tem diabetes gestacional, um suco de laranja, se ela tem um limão espremido na água em jejum, para não competir com outros minerais, né? Ácido fólico também a gente mantém, né? Pelo protocolo do Ministério da Saúde a gente deixaria até 12 semanas, mas o ácido fólico ou, né, o metilfolato, ele faz parte da produção sanguínea também. Então a gente pode manter até o final, não só pensando em deficiência para formação do tubo nervoso, né, do bebê. E a vitamina B12, a gente vê várias pacientes que começam um quadro de anemia, o ferro tá normal, mas a vitamina B12 tá baixa. Então, a gente não consegue também suprir na dieta. A gente precisa dosar a cada 1, 2 meses para avaliar cada paciente. E a gente individualiza a reposição, né? Seja ela intramuscular, endovenosa, né, no ferro. Para sublingual, hoje em dia a vitamina B12 sublingual é muito absorvível, né? Pensando também em pacientes bariátricas que têm crescido, né? A incidência de pessoas com bariátrica, então a sublingual é uma opção para B12, mas é individualizado. Tem paciente que fica bem com a dose do polivitamínico, tem algumas que vão precisar desse ajuste. Em relação à ultrassonografia, né? Todo pré-natal de gêmeos, se não tiver uma pilha de ultrassom, você tá fazendo errado, tá? Nas monocoriônicas, a gente começa os ultrassons a cada 15 dias, a partir das 16 semanas, a fim de avaliar complicações específicas dessa gestação, que são restrição de crescimento fetal seletiva, quando um dos bebês fica menor do que o outro. Isso acontece por área placentária.
A placenta ela é dividida por 2, então eu sempre brinco e falo que é um mercadinho. Então, o mercadinho de um dos gêmeos tá pouco abastecido e um tá cheio. Então, aí acaba um ficando mais gordinho ou crescendo adequadamente, o outro não. Síndrome de transfusão feto-fetal pelas anastomoses, né? As placentas, elas são muito unidas, né? Ela tem a vascularização ali, que pode fazer com que haja desbalanço de sangue. Então, o bebê transfunde sangue para o outro. Uma coisa chamada sequência TAPS, que é a anemia polistemia, que são anastomoses, mas mais profundas das artérias, que passam hemácia, mas não passa grande volume de sangue. E uma sequência mais rara, chamada TRAP, que um bebê acárdico, ele consegue ter massa celular para formar o corpinho, mas ele não forma porção superior e coração. Então, o feto que tem o coração, ele é chamado de feto bomba, né? Ele acaba bombeando sangue para esse feto que recebe todo esse volume. Isso é visto logo no começo, na verdade, no morfológico de primeiro trimestre, a gente já consegue identificar esse achado. Então, esse a gente acha antes, mas os outros, a partir de 16 semanas, começam a surgir, né? Nas dicoriônicas, ultrassom mensal. Então, a gente precisa avaliar peso, Doppler delas, justamente porque pode existir restrição. A gente não chama de seletiva nas dicoriônicas, a gente chama de restrição de crescimento fetal como se fosse a única. As causas são mais semelhantes à restrição dos únicos, então insuficiência placentária, alguma infecção, idiopática, porque o bebê pode ser pequeno mesmo, constitucional. Então, a gente acaba guiando por esse lado. Nas monocoriônicas, no ultrassom, é sempre importante a gente avaliar sempre líquido, bexiga e Doppler, porque é isso que vai dar o diagnóstico das complicações que eu falei. Então, o seu pré-natal, você precisa identificar esses achados. Então, geralmente, no consultório, eu sempre peço para uma colega que faz ultrassom de gêmeos fazer os meus gemelares, porque a gente conversa no celular, é mais próximo dela me mandar os achados, e ela tá mais habituada com procurar também essas identificações, né? Em relação a segmento e período de consultas. No começo, ela é mensal, né? Uhum. Se você tá no serviço do SUS, você não tem contato com a paciente. Então, você vai identificando a necessidade de trazer essas consultas para quinzenal ou semanal, a depender da demanda e do que está acontecendo, das complicações que vêm surgindo. No consultório, ela tem seu telefone. Ela consegue te mandar, olha, aconteceu isso, alterou o ultrassom, eu preciso remarcar a consulta. Você pergunta, tá tudo bem. E você consegue manejar os retornos mais fácil. É mais fácil você estar com a paciente ali do seu lado, né? Mas, via de regra, sem nenhuma complicação, até 30 semanas a gente consegue manter mensal. Depois das 30 semanas, pelo risco de trabalho de parto prematuro, a gente acaba trazendo a paciente um pouco mais para perto. Então, a cada 3 semanas, depois quinzenal e a partir das 36 semanal, assim como nos únicos, né? E o período, né? As gestações monocoriônicas diamnióticas vão até 36 semanas, né? As mono vão até 34 e as dicoriônicas até 38. Mas a média de nascimento, por todos os riscos que eu falei, é 2 semanas antes. Então, a gente trabalha meio que com essa probabilidade. Então, prematuridade é algo que a gente encontra bastante na gestação de gêmeos, né, Dani? E assim, na sua opinião, considerando toda a sua experiência que você teve no HC, no seu consultório, conduzindo gestações gemelares, o que você diria que é o principal, não digo erro, mas o principal fator que obstetras muitas vezes deixam passar na condução da gestação de gêmeos e que a gente tem que ficar realmente muito atento que isso pode ter um certo impacto no prognóstico ou na duração mesmo da gestação? O que você diria que é um ponto de cuidado maior nesse pré-natal que a gente deveria ter? Eu acho que nos gêmeos, eu brinco que às vezes o obstetra espana. Ele esquece que é um pré-natal, que existem protocolos, existem períodos a se seguir, lógico. A gente está lidando com seres humanos, a gente consegue individualizar condutas. Mas eu acho que o problema dos pré-natais de gemelares é o excesso, não é a falta, tá? Então, às vezes você interna uma paciente, né? A gente vê em alguns hospitais e acaba fazendo parto muito precocemente, com medo de alguma complicação maior, sendo que não tem sinais, só pelo medo de, não é 2, vai ser prematuro, eu preciso
resolver a gestação e às vezes dá para esperar um pouquinho mais, porque como a prematuridade é um dos maiores índices de morbimortalidade, né, da vida neonatal quanto da vida adulta, a gente tem muitas complicações metabólicas, né, de bebês prematuros, às vezes o excesso atrapalha um pouco o raciocínio clínico, né? Então, se você está vendo a paciente de perto, você consegue identificar e segurar um pouquinho mais essa gestação, né? Vai trazer melhor ganho para esse parto. Né? Quando não dá, não tem jeito, mas aí existem indicações formais. Então, a primeira coisa que eu falaria para um obstetra que faz um pré-natal de gêmeos é calma, respira, né? Se você tá vendo que não tem indicação de parto imediato, internar a paciente não acho que é um erro, porque você vai ter um acompanhamento melhor se você está com dúvida, mas não sair indicando parto por indicar, né? Outra coisa que eu vejo também é o uso de corticoide, erroneamente, né? Então, só por ser gêmeo, chega lá 32 semanas, dá um desespero na cabeça dessa pessoa que precisa fazer corticoide, porque vai que nasce. Só que a gente sabe que a melhor ação do corticoide nas primeiras 24, 48 horas da utilização da medicação. E aí ele dura 14 dias, e aí a maioria dos protocolos até 34 semanas. Alguns protocolos estão mudando para depois das 34, mas ainda não tem uma meta-análise, uma evidência muito robusta para isso. Então, aí o que a pessoa pensa? Vou fazer com 32 semanas, porque aí dura 14 dias. Aí se o bebê nasce nesse período, ele está coberto. Mas aí se a paciente tem diabetes gestacional porque o risco é maior, ela piora o diabetes gestacional, então às vezes ela precisa usar insulina por conta da medicação. Se ela tem uma pré-eclâmpsia leve, você faz o corticoide, a parte mineral do corticoide pode piorar, então às vezes você induz um pico pressório com alguma alteração. Não é uma medicação tão inócua para você fazer, é uma medicação, como toda medicação tem suas indicações e suas necessidades. E aí se o bebê nasce perto dos 14 dias, você perdeu um período muito bom de ação mesmo da medicação. Então, a paciente tem sinais de trabalho de parto prematuro, contração, rompeu a bolsa, né? Uma pré-eclâmpsia que está piorando, diabetes de mau controle, aí tudo bem, você interna, lógico, diabetes, né? Mas tenta contornar de outro jeito e espera dar um sinal claro de que o bebê vai nascer, né? Porque o medo do obstetra é que são 2 doses em 24 horas. E se nascer? A gente tem estudos e evidência que mostra que nas primeiras 2 horas da primeira dose da medicação, o bebê já tem resposta. Então, assim, é o tempo, às vezes, de preparar a sala e você conseguir. Se o bebê realmente quiser nascer, e tá dando sinais de que é uma urgência, que precisa nascer naquela hora, não vai ser o corticoide que vai fazer uma diferença brutal, né? Então, isso também é uma coisa que me incomoda um pouco da larga escala de fazer o corticoide, especialmente quando chega a 32 semanas, que aí bate um desespero, vou fazer. E eu vejo que no consultório os pacientes trazem essa dúvida, né? E aí eu tento segurar para quando realmente precisa, né? Para trazer bem-estar para a mãe e para o bebê na hora exata de fazer a medicação. Então, eu acredito, que é o excesso, sabe? E assim, por um lado o excesso é bom, porque você tá sempre vendo o que tá acontecendo, mas muito é ruim também, Sim, né? tem que ter um equilíbrio ali, né? Isso aí. E lembrar que você falou muito bem, Dani, de que também existe um protocolo, né? Então, né, a gente não vai muitas vezes querer inventar mais ultrassons ou internações precoces pensando em amenizar esse receio muitas vezes, né? Então, você colocou perfeitamente bem. E em relação à dúvida de consultório, que você comentou também das pacientes, né? Ou mesmo de outros obstetras que cuidam dessas pacientes, em relação a, quando a gente fala gêmeos idênticos, realmente tudo vai ser idêntico naqueles gêmeos, por exemplo, marca de identidade, né, ou ainda biometria ocular, isso a gente realmente acontece? O que a gente tem de fatos aí? Os gêmeos são parcialmente idênticos. Aí vem essa bomba, né, tipo, ai meu Deus, eles são iguais, como assim parcialmente idênticos, né? É que existe muitas coisas de formação dos gêmeos que depende muito da posição deles no útero e da deposição de melanina também, que é errática, né, que ela é ao acaso. Então, as digitais são diferentes porque várias espécies têm digitais, tá? E aí, a hora que quando eu falo isso, eu explico nas aulas, vem depois, né? Os cachorros têm digitais, o focinho deles
é que nem as nossas impressões. Então, cada focinho, se você fosse fazer um RG dos cachorros, eles teriam uma marca específica ali. Então, as digitais são determinadas geneticamente para determinadas espécies, mas elas dependem muito do contato do corpo com a parede uterina. Então, os risquinhos que tem nas suas digitais depende muito de como você se relacionou no ambiente intraútero, que para cada gêmea é diferente. Então, esses risquinhos são da bolsa, do contato mesmo, a miniótica que vai formando ali. Em relação à biometria, não a biometria de celular, gente. A biometria de celular vai identificar como se fosse a mesma pessoa, porque ele tira uma foto ali. Mas a biometria ocular mesmo, quando passa a luz do laser, a deposição de melanina ela é errática. Então, ela não é igual nos dois. Apesar da cor ser igual, o formato da íris é diferente, né? Então, eu sempre falo, né, que se gêmeos idênticos cometem crimes, cada um é responsável pelo seu erro, né? Outra coisa também, uma dúvida que sempre perguntam é se só a nossa espécie tem gêmeos idênticos, né? É mais difícil identificar nas ninhadas de cachorros ou outros animais que têm mais de um filho a serem idênticos. A gente sabe que pode acontecer, mas é mais comum na espécie humana, os clones naturais, né? Mas sim, outras espécies podem ter gêmeos idênticos e elas são mais preparadas. Dificilmente acontece partos prematuros, né, nessas espécies, né? A não ser espécies de cachorros que têm a pelve um pouquinho menor. Aí isso pode acontecer. E aí acabam fazendo cesariana nesses cachorros. Eu só descobri depois que eu comecei a ter cachorro. E aí me interessei no assunto e fui atrás para identificar isso, né? Mas tem essas curiosidades que sempre perguntam, né? Uma vez um residente perguntou, um R- nosso, disso Das digitais? Das digitais, da íris e tal. Aí eu fui atrás, eu falei, gente, né? Eu tava começando ainda como assistente na época, eu tava meio que na preceptoria. Falei, não, peraí, que essa pergunta não é tão técnica, eu preciso ir atrás pra definir. E aí eu descobri que interessante, né, Dani? Realmente é uma curiosidade, né? Não vai pra pensar sobre isso quando a gente estudava mais sobre gêmeos. E a gente falou então de definições de pré-natal, de suplementação, particularidades específicas importantes aí. E quando a gente pensa na via de parto, né? Você comentou sobre a idade de resolução da gestação, a depender de cada tipo de gestação gemelar que nós temos. Mas pensando em via de parto, existe uma via de parto preferencial para gêmeos ou vai depender de como foi, claro, o segmento pré-natal e da cronicidade? Vai depender mais do segmento pré-natal e do quanto essa mulher está disposta a ter um parto normal, né? Digamos assim. Existem definições muito clássicas de como ter um parto normal em gêmeos. Então, não é uma contraindicação. Lógico, se você entrar em trabalho de parto espontâneo para gestação gemelar, é melhor do que você induzir um parto. Mas, de cara, assim, o que a gente precisa definir é ultrassonograficamente. O primeiro bebê é cefálico, tá de cabecinha para baixo? O primeiro bebê é maior do que o segundo? Ou então a diferença entre eles chega até 20%? As bolsas são diferentes, né? A equipe está preparada para fazer esse parto? Porque existem manobras para retirada do segundo feto que precisam ser feitas, às vezes, né? A gente precisa, às vezes, tirar pélvico. Será que essa equipe tem segurança de fazer um parto pélvico, né? Que é um parto um pouco mais complexo? Essa mãe está disposta, porque é um tempo maior de parto? Ela está ciente que o segundo pode virar cesárea? Né? Então, assim, é uma conversa que tem que ser feita no pré-natal. Muitas vezes as mulheres têm receio de seguir um parto normal por conta dessas pontualidades. Elas acabam optando por fazer a cesárea, né? Mesmo sabendo dessas indicações. Eu falo que é um alinhamento de universo, né? Que precisa acontecer para o parto gemelar ser o mais seguro possível, né? Então, precisa responder com certeza a esses critérios. E eu sempre falo que o mais importante é a equipe e a paciente querer, né? Em relação à indução, né? Indução de parto. Nas dicoriônicas, a gente consegue induzir o colo uterino com misoprostol sem tantos problemas, né? Nas monocoriônicas, a gente tem um risco maior de fazer uma transfusão sanguínea aguda. E quanto maior a idade gestacional, maior o risco de óbito, de lesão neurológica dessa transfusão. Então, a gente opta por induções mecânicas, então balão, Dilapan, que é um novo produto que existe para
para ser feito. Nem sei como que é o nome, que não é comercial, então. Desculpa. Mas o balão a gente acaba usando bastante, porque, por incrível que pareça, as gestações gemelares acabam dilatando antes. Então, às vezes, a paciente fica com 1 centímetro desde 28, 30 semanas, por conta dessa distensão uterina. Às vezes ela chega já com 36, com colo favorável, então no índice de Bishop a gente tem um colo 3 médio medianizado já, ou um colo de 4 centímetros grosso posterior, então a gente consegue às vezes ligar a ocitocina direto, que diminui o risco, especialmente nas monocoriônicas. Então, a paciente tem que estar ciente desse risco, que existe esse risco de transfusão, que não é visto no momento da indução, então esse é um problema. Porque você não fica fazendo ultrassom o tempo inteiro. Ultrassom em sala de parto também é uma boa pra gente ver a posição do segundo bebê, porque na hora de fazer a versão, a gente precisa puxar a perna anterior. Então, com ultrassom, a gente tem um auxílio melhor. Perfeito. Então, como são tantos empecilhos, às vezes não é o sonho daquela mulher ter parto normal, né? Das que são, beleza, elas topam, a gente vai. Mas das que não tem, às vezes é mais complexo. E uma coisa que auxilia bastante é se ela já teve um parto normal anterior, a gente sabe que aquela bacia foi testada, né? Então, isso também é fala a favor, não que as primigestas não possam, mas fala mais a favor. Mas sempre conversa com o seu obstetra, entendeu? Eu acho que se você escolheu aquele médico pra te seguir no pré-natal, primeiro, tem que ser uma relação de confiança, né? Então, se você não confia desde a primeira consulta, muda, né? Eu acho que existem muitos profissionais hoje em dia, né? A gente consegue pesquisar o que mais se encaixa com o que você acredita, com o que você acha que é prioridade para o seu cuidado. Então, pode mudar no começo, pode mudar no meio, pode mudar perto do parto, né? Mas não vá para a sala de parto. Isso é uma dica que eu dou para todas as pacientes. Eu falo, olha, se não bateu a consulta, tudo bem, mas não vá para a sala de parto, para uma sala de cesárea, desconfiando daquele profissional. Porque ali você está no seu momento de maior vulnerabilidade. Ali, as decisões são tomadas de forma rápida, de forma intensa, porque é um momento de emoção, não é emoção só para paciente, a gente se apega, se emociona também com os casos, com os pacientes. Então, são decisões rápidas e que você precisa confiar, né? Se eu falo, olha, eu preciso colocar um fórceps aqui, e foi conversado sobre isso no pré-natal, foi falado sobre que, né, que existe o fórceps tá ali como um auxiliador, a gente, né, não sai de casa querendo fazer um fórceps, ninguém acorda num dia normal e fala, ai meu Deus, hoje que delícia, quero fazer, ninguém quer, né, ninguém quer fazer isso. Ninguém quer fazer. Então, mas a gente conversa. Uma coisa que ajuda bastante é passar um plano de parto para pacientes, independente de qualquer via que você vai escolher no final, até para ela tirar as dúvidas durante o pré-natal, porque fica muito mais fácil na hora, se eu precisar avisar qualquer coisa, eu falo, fulana, lembra, a gente conversou sobre isso? Ó, tá acontecendo isso na cardiotoco, então, ó, na cesárea tá sangrando demais, lembra, né? Tô fazendo as medidas aqui, a paciente já conhece, então não assusta. Não se torna algo violento, porque não é uma informação nova ali que você está expondo a paciente que está entregue na sua mão. Então, o parto de gêmeos tem que ser muito mais conversado, né? E tem que querer muito, gente. Não é um parto normal, tranquilo, assim. É feito em sala cirúrgica, né? Você fica até certo ponto na sala de parto. Mas tem que ser uma sala de cesárea montada, você fica mais imóvel, né? As cardiotocos têm que ficarem mais contínuas e ao mesmo tempo. Então, é difícil você colocar 2 cardiotocos, né? A mobilidade da paciente fica um pouco mais reduzida, isso interfere um pouco também no trabalho de parto, que parto normal é um misto de movimento e descanso. Você movimenta, faz exercícios, descansa, relaxa, dilata o colo. Por isso que é um processo longo, né? Magnífico, mas longo, Sim. né? Mas, assim, então tudo isso precisa ser exposto, porque na hora ela fala, mas você não me falou que eu ia ter que ficar deitada numa sala, numa maca de cesárea. Aí você fala, putz, deveria ter lembrado de falar que vai ficar mais parada. Então, esses são os detalhes. Sim, apontamentos bem relevantes, né? De que a gente tem que ter essa conversa ao nível dos detalhes, mesmo com a paciente, todo o processo, né? Como que ele vai funcionar e vai acontecer. E ainda sobre o parto normal, então, na paciente, né, que está ciente de tudo isso, né, de que seguir os critérios possíveis para a relação do parto normal, existe um tempo máximo que a gente deve tolerar de diferença de nascimento entre o primeiro bebê e o segundo bebê? Assim, a gente
pode ir lá conduzindo eternamente, se o bebê estiver bem, ou a gente tem que, a partir de tantos minutos, já ficar, opa, precisa nascer, independente da via de parto? As recomendações hoje em dia são de condutas ativas, tá? Uhum. A gente não tem um tempo pré-determinado, a gente acredita que passado 10 minutos já é um tempo relevante, até pensando em descolamento da placenta, né? Porque vai descolar a primeira, né? Se for de coriônico, aí você pensa, o útero tá contraindo, pode descolar a segunda. Então, 10 minutos é um período que a gente já começa a ficar um pouco mais atento. Mas as recomendações hoje em dia são de condução ativa. Então, o segundo bebê cefálico não insinuou, né? Não desceu na pelve de forma que ele vá conduzir cefálico. A gente precisa fazer a versão interna e puxar pelo pé, né? Porque quanto mais tempo de condução ali, maior o risco de sangramento, né? De hemorragia pós-parto e de hipóxia desse bebê se a gente não tá avaliando muito bem a vitalidade dele, né? Então, 10 minutos é meio que um número cabalístico, mas a recomendação é que, se possível, nasça antes, tá? Outra coisa, tem medicações que a gente precisa também, às vezes, deixar em sala, né? Então, terbutalina a gente não gosta muito por causa do risco de edema agudo de pulmão, porque a paciente está mais encharcada, né? A paciente gemelar, ela é mais edemaciada, ela retém mais líquido pelas alterações hormonais. Então, a gente acaba usando Nipride, às vezes, para dilatar esse colo. Dilatar não, na verdade, para relaxar o útero, para ele não contrair, para o segundo feto conseguir vir nas manobras, né? E se ele insinua cefálico, a gente aumenta a dose de ocitocina. A gente não espera voltar às contrações. A gente já aumenta a dose justamente para ajudar nas contrações e fazendo puxo sempre dirigido. Perfeito. Né? Então, sempre condutas bem ativas para esse segundo gemelar. Né? Perfeito, Dani. Então, nasceu. E como que é o puerpério da paciente que teve gravidez de gêmeos? Tem alguma diferença em relação ao pós-parto de pacientes de gestações únicas? Imagino que a gente vai estar lidando ali com um outro nível de modificações do corpo daquela mãe, né? Então, em termos de volemia materna, em termos de adaptação de volume uterino mesmo, né? Que vai voltar ao volume normal. Então, algum cuidado extra para esse pós-parto? Até mesmo exige um tempo de internação pós-parto maior? Não, de internação não, mas ela faz uma reabsorção volêmica muito maior, então ela pode ter um pouquinho do aumento. Se ela já é hipertensa, lá pro 3º, 4º dia, a gente pode ver um aumento da pressão um pouquinho mais acentuado, tá? Se ela não é hipertensa, às vezes chega ali nos 13,7, né, 13,8, acaba subindo um pouquinho mais por reajuste ali. Mas uma coisa que a gente identifica às vezes é maior chance de blues e depressão pós-parto, né? A maior queda hormonal que um ser humano pode ter acontece 24 horas depois de um parto, né? Ela tem os hormônios, né? O estrogênio, ele é comparado com a serotonina, né? Então, a gente vê isso também nas pacientes com menopausa, quando o estrogênio cai, a gente vê muita alteração de humor, insônia, e isso numa gestação única já é o suficiente, né? Na gestação gemelar, a gente tem a sobrecarga do puerpério de 2 bebês. Então, essa mãe acabou de amamentar ou cuidar de um bebê, o outro tá dormindo, aí quando ela consegue tentar descansar, o outro acorda, então é um puerpério que a gente vê um pouco mais de perto, às vezes precisa entrar com medicação mesmo, para evitar a depressão pós-parto, e é uma gestação que geralmente a gente prioriza a rede de apoio, assim, na única já é essencial essa pessoa ter amigos, familiares, né, o companheiro que ajude a cuidar dela, porque eu sempre falo que o puerpério é assim, quando alguém vai te ajudar na sua casa, a pessoa às vezes vai com a melhor das intenções cuidar do bebê, né? Mas quem cuida do bebê é a mãe. A mãe não se sente mal em cuidar do bebê, né? O que acontece na maioria das vezes do puerpério, e isso a gente acaba tendo mais no consultório do que na residência, é que ela não se sente cuidada. Porque ela tá cuidando de alguém em 24 horas, é um plantão de 24 horas, o puerpério, né? Não tem fim, todo, né? Não tem Sem fim, descanso. Ele não passa esse plantão, 24 horas, 7x7. Mas aí eu vejo que as pacientes às vezes sentem essa falta de alguém que cozinhou pra mim, alguém que ajustou a roupa, conseguiu lavar a roupinha do bebê enquanto eu tava cuidando do bebê. Porque por mais que você tenha, às vezes, né, funcionárias em casa, né,
A funcionária faz o geral, mas às vezes falta o cuidado pessoal direcionado para a mãe. Então, isso é uma dica para todo mundo, tá? Quando você vai cuidar de alguém, você vai ajudar alguém que está no puerpério, você vai cuidar da mãe e deixa que ela cuida do bebê. Porque nesse ciclo, você vai ver que dá certo, porque aí tudo que ela teria que pensar além dos cuidados, né, com a RN, já está sendo feito, né? O pai também cuida do bebê, então extração de leite, extrai leite, põe na mamadeira à noite, faz o maridão lá, dá, né, no copinho, mamadeira, enfim, o que seu pediatra organizar com você, né, o que for mais fácil. A amamentação é um problema também, às vezes a demanda é muito alta, você não vai conseguir, às vezes, amamentar os 2 bebês, mas o pouco que você consegue já é muito, né? Então não se sobrecarregue com isso. Às vezes a produção não dá conta para 2, a conta não fecha, né? E nutricional também é super importante. Então, manter as vitaminas no pós-parto. A gente tem evidência de que uma gestante que tá amamentando, uma puérpera, né, que tá amamentando, tem um gasto energético mais ou menos de meia maratona por dia. Então, imagina você correr meia maratona por dia, então aumenta a fome, mas não é o suficiente para carência nutricional. Queda de cabelo para qualquer puerpério vai acontecer especialmente 3 meses depois do parto. Isso não é só carência nutricional, isso se chama eflúvio telógeno, então é o estresse que aconteceu naquele momento. Mas, lógico, a gente organizar a parte nutricional vai ajudar nesse processo de reconstituição capilar, né, do pós. Não evita a queda, hoje em dia não tem nenhum suplemento que evite a queda. Mas a gente vê isso que também tem que ser cuidado. Então, a parte nutricional é isso, mas é bem semelhante à gestação única, tá? Acho que é mais a sobrecarga mesmo que muda um pouco. Nossa, perfeito, Dani. Assim, eu acho que nunca tinha ouvido alguém falar tão claro sobre a importância desses cuidados no puerpério, né? Porque a gente muitas vezes vê uma romantização da amamentação, dos cuidados do bebê no pós-parto, e realmente é um período com muita novidade, né, para todos, e muita dificuldade também, que a gente tem que falar sobre isso até para atuar de maneira preventiva, né? Organizando mesmo essa rede de apoio nesse período. Achei que foi sensacional. E a conversa tá muito boa, Dani, mas caminhando aqui pros finalmente, queria te pedir para dar um conselho para quem tá assistindo a gente, né? Quem é residente de GO, quem é obstetra formado, quem não é obstetra, mas é um simpatizante aqui da nossa área. O que você diria em relação a um cuidado ou mesmo um conselho seu, né? Você que lida diariamente com ensino, com pacientes, né? Com pré-natal, que a gente deve ficar mais atento quando a gente está falando sobre gestação de gêmeos. Pacientes que para você que está no pronto-socorro. Então, vamos diferenciar, vamos só pontuar para a gente conseguir separar o cuidado, tá? Então, você que está no pronto-socorro, residente de GO, chega um gemelar com contração, com dor, não subestime, tá? Faça toque, faça o exame físico, né? Às vezes o trabalho de parto evolui super rápido, parece... É ruim falar que é uma incompetência cervical, porque a gente não tem ainda definições de uso de progesterona em gestação gemelar, cerclagem, né? Os estudos estão saindo, mas às vezes a incompetência não é só por alteração ali do colo da progesterona em si, mas é pela distensão, pelo peso. Então, o paciente chegou com dor, com contração, examina, avalia, reavalia, porque quando evolui, às vezes evolui rápido demais o trabalho de parto prematuro. E aí, se o primeiro for pélvico, o segundo cefálico, e evolui, a gente pode ter um encavalgamento das cabeças. Então, é meio catastrófico, assim. Então, qualquer vigência de trabalho de parto que evoluiu, fazer o que tem que ser feito, indicar o parto, ou então, evoluiu, mas está evoluindo lentamente, então inibe, faz as medidas. A gente no HC tem várias inibições de gemelares que vão ter bebê, sei lá, inibiu com 30, vai ter lá para 36 semanas. A gente fala, a gente conseguiu segurar a prematuridade. Então, não subestime a queixa. Não subestime sinais de pré-eclâmpsia em gestação gemelar. Às vezes ela começa com edema, ao invés de começar com a pressão alta, ou primeiro altera exames, e aí foi o que eu falei, elas são mais intensas, as complicações nos gêmeos, elas acontecem mais frequente e mais intensa mesmo. Às vezes ela não tá tendo pico pressório que ela abre uma iminência de eclâmpsia em segundos na sua frente. Então, colete exames de pré-eclâmpsia, avalie realmente o geral, reavalie a pressão, aí no ambiente ambulatorial, começou a inchar mais do que
um gemelar pede exames, volta semanal, às vezes é de uma hora para outra, tá? Para você que é simpatizante, isso é uma coisa que gera polêmica um pouquinho, mas é lindo. Eu sou apaixonada por gêmeos. Eu tenho na minha família gêmeas, né? Minhas sobrinhas são gêmeas, eu sou apaixonada. Por isso que eu fiquei, né? Eu acho uma gravidez muito linda, mas as técnicas de fertilização in vitro aumentou muito as taxas de gêmeos, né? Mesmo por pôr 2 embriões, ou então os microtraumas ali da manipulação do embrião faz com que ele se divida, então um embrião só pode gerar gemelar monocoriônico, né? É lindo, né? Mas me preocupa quando as pessoas desejam isso. Né? Não tem como pôr 2 embriões para ter gêmeos. Gente, é uma gestação complexa, tá? É complicado você... Como é que eu posso dizer? Por livre e espontânea vontade querer ter gêmeos, tá? Porque as complicações são maiores, né? Então, é lindo. Eu acho que é uma dádiva você conseguir gerar 2 vidas. Uma só já é, né, uma dádiva, mas 2 ao mesmo tempo. Irmãos que vão crescer ali. É uma união maravilhosa. Gêmeos é uma coisa assim... Eu vejo as meninas lá, são muito unidas, né? Mas tomem cuidado com esse desejo. Então, para os curiosos, assim... não deseje, tá? É lindo se vier, ótimo, mas meio complexo você ter, tá? E se tem, procure um médico de alto risco. Não precisa necessariamente ser especialista em gêmeos, mas que saiba fazer alto risco para te guiar, né, nessa jornada. Porque ele precisa estar muito antenado nos protocolos novos de alto risco, né? A obstetrícia, ela muda também, apesar das pessoas acharem que não, mas ela se renova, tá? Então, precisa estar atualizado. E é isso. Perfeito, Dani. Nossa, com tudo que a gente conversou aqui hoje, foi só uma pequena parte, né, sobre gêmeos, mas eu com certeza afirmo que as suas pacientes têm um privilégio de ter você como cuidadora delas, né, realmente. Se deixar, eu falo o dia inteiro, gente. Sim. E queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente hoje. Acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas sobre isso, né, tirar também várias ideias que ficavam nas nuvens, né, sobre gêmeos, como que deveria ser e como que realmente é. Você conseguiu diferenciar muito bem essas situações e deixar muito claro pra gente esse cuidado. Muito obrigada, viu, Dani, pela sua presença aqui com a gente hoje nessa conversa. E quero te ver mais vezes aqui, né, pessoal? Então, você que acompanhou a gente aqui até agora no nosso finalzinho do GeoCast, comente aqui embaixo quais outros temas ou dúvidas sobre gêmeos que você quer ouvir a doutora Daniela conversar aqui com a gente, pra gente trazer ela de novo aqui com a gente, né, Se eu Dani? conseguir ver, eu respondo também nos comentários, né? Se quiser perguntar também, a gente tá sempre envolvido em rede social também. Tô à disposição. Não é difícil me achar, meu sobrenome é super único, então é fácil me achar também nas redes. E eu tô à disposição também, eu adorei. O convite foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Até a próxima.